Nesse parte do braço, o que nós vamos ter que fazer aqui? Avaliando a situação, nós precisamos tentar eliminar ao máximo o suporte nessa parte aqui. Por quê? Se eu mandar fatiar apenas, eu já comentei com vocês que suporte para mim, essas linhas azuis que estão para lá e para cá, a gente tem que evitar ao máximo para você não ter aí o defeito na parte externa da sua peça. Então eu preciso tentar eliminar ao máximo esse suporte. Para isso, então, o que a gente poderia tentar fazer? Vamos estipular aqui alguns ângulos de rotação para a gente tentar melhorar isso aí. Ó. Então eu tenho aqui, primeiramente, vamos ver aqui os ângulos que estão sendo colocados no suporte. Ó. Ângulo para caracterizar seção pendente. Vamos colocar 60 graus, que é o que eu sei que o software consegue fazer sem muita... no valor máximo, né? Então aqui embaixo na mão eu percebo que eu vou precisar de suporte, não vai ter como. Eu preciso tentar eliminar o suporte dessa parte aqui, para eu não precisar colocar suporte aqui. Porque aqui é tudo texturizado. Se eu colocar suporte aqui, provavelmente vai machucar essa textura. Então o que nós vamos fazer aqui? Vamos tentar rotacionar essa peça de forma que eu não precise fazer suporte naquele local. Ou, se precisar, fique o menor possível. Olha, desse jeito que está aqui, você percebe que são apenas algumas linhas que estão ali dando um determinado problema. Mas como ele vai fazer camada sobre camada, aqui depois a gente analisa melhor lá quando ele estiver fatiado para a gente ver se realmente vai dar certo ou não. Então aqui dentro da mão ó, já deu uma diminuída muito boa. Aqui não tem como. Nos dedos eu vou ter que acabar fazendo suporte. Não vai dar para fugir disso. Então como é que nós vamos fazer? Vou pegar aqui suporte. Vou colocar aqui, por exemplo, 10 milímetros, suporte cilíndrico. E vou clicar nesse ponto aqui. Ó. 10 milímetros já dá para perceber que, antes do suporte, a gente precisa arrumar a escala do meu desenho. Né? A escala dele vai ser 200%, redimensionamento uniforme, 200%. Redimensionamento uniforme com 200%. Então, tá aí, essa é a posição e o tamanho que nós vamos estar trabalhando. Feito isso, nós vamos entrar aqui na parte de suporte, vamos colocar aqui, ó, suporte de 10 mm, ele ficou bastante grande, ó. Vamos jogar aqui, por exemplo, um suporte de 5 mm e vamos colocar ele no dedo aqui, ó. Opa, olha só o que acontece. Vou colocar mais um aqui, outro aqui, mais um aqui. Essa é uma opção, tá? Mas eu poderia também fazer uma coisa um pouco mais rápida. Eu vou utilizar aqui o suporte, mas utilizar o personalizado com 10 mm mesmo. E vou clicar desde aqui até lá. Ó. Olha só, ele fez um suportão retangular inteiro. Vou clicar nesse suporte, vou vir aqui, vou tirar o suporte de malha abaixo, porque senão ele vai sempre colocar o suporte até encostar na peça, lá embaixo, e não é isso que eu quero. Eu vou agora mudar alguns tamanhos. Esse cara que eu tiro, redimensionamento uniforme, e eu vou colocar aqui, por exemplo, 20 milímetros de altura. Olha só, pessoal, nós vamos fazer um suporte somente na mão dele aqui, ó. Só que esse suporte reto embaixo não é aconselhável de ser feito. Não é interessante esse suporte reto embaixo, porque ele vai imprimir uma parte no ar, tal, vai dar um defeito muito grande aqui, a chance de acontecer algum problema é grande. Então eu vou dar uma rotacionada nele, olha só. Vou vir dando umas rotacionadas aqui, ó, até que ele fique a base dele encostada na mão. Ó. Olha só. Opa, a base encostou na mão. Repare que ele vai sempre construir, ó, encostando na peça e vai aumentando, como se tivesse uma criação de uma superfície em ângulo aqui. Isso aqui vai ajudar bastante. E aí o que mais que eu posso tentar fazer aqui? Eu posso tentar aumentar um pouquinho a largura da peça aqui, ó, que não vai dar para fazer muito mais do que isso não.
Vou tentar vir com ele um pouquinho mais para o lado, um pouquinho mais para baixo, ó. Para tentar pegar aquele pontinho que estava em vermelho ali, ó. Muito bem. Aqui eu vou ter que vir um pouquinho para frente, ó. Muito bom. Isso aqui eu consigo fazer com esse suporte. Jogar um pouquinho mais para dentro para tirar do dedo ali. Opa! Aqui. Muito bem. Essa parte ela já ficou. A mão ele vai ter ali um preenchimento praticamente inteiro dentro da mão. Isso vai ajudar bastante na parte dos dedos. E agora eu venho e faço um outro suporte. Por exemplo, com 5 milímetros apenas, desse ponto até esse ponto. Desse ponto até esse ponto, feito 5 milímetros. Ó. Eu também vou diminuir a altura dele para 20 milímetros. Vou pegar esse suporte, vou diminuir para 20 milímetros. Muito bom. E eu vou girar esse cara aqui, ó. Giro ele para dentro da peça também, ó, para ele não ficar no ar. Então girei para dentro da peça ali, já ajudou bastante. Ó, vou jogar para cima, vou jogar para o lado. Olha só, a parte vermelha ali já sumiu. Muito bom. Vou tirar também a malha de suporte abaixo. Desse aqui já está tirada. E agora eu vou fazer nesse dedinho aqui, ó. Vou selecionar ele, vou selecionar aqui e vou pegar, por exemplo, aqui pode até ser cubo de 5x5, ó. Vou jogar um aqui. Muito bom. Esse cara ele também vai para 20 milímetros de altura e eu vou girar ele agora para dentro da peça também. Ó. Girei para dentro, girei aqui, vou jogar ele para cima um pouquinho para pegar o dedão ali por completo, vou jogar ele um pouquinho para fora, ó. Vou ajeitar para que ele fique o melhor possível. Muito bom. Feito isso, pessoal, aqui praticamente posso usar a escala dele, ó, aumentar um pouquinho a escala dele nesse sentido aqui, ó, para eu buscar esse pedacinho aqui, ó. Olha só, opa, show de bola. Aqui já está mais do que o suficiente. Quiser jogar um pouquinho para trás aqui, muito bom. Pegou todo mundo. Pegou todo mundo, está resolvido o nosso problema. Ah, Daniel, e essa parte aqui? Essa parte aqui nós não vamos se importar com ela nesse primeiro momento. Se você tiver aí, pô, Daniel, eu estou incomodado com essa parte, eu quero colocar um suporte aqui. Pega o suporte cilíndrico e põe ele aqui, ó. Por exemplo, é uma opção. Daria para ser feito sem problema nenhum. Mas não há muita necessidade. Eu optaria por não colocar. Mas se vocês acharem aí que é interessante, vocês podem colocar um suportinho aqui também para poder ter um suporte nesse local. Mas eu acredito que não seja interessante. Vamos fazer uma análise primeiro para ter certeza disso. Bem, feito isso, o que nós vamos fazer mais? Eu vou pegar um inibidor de suporte. Vou pegar esse inibidor de suporte, redimensionamento padrão, vou jogar ele enorme, pegando a peça inteira. Olha só. Grande mesmo, pegando todo mundo, ó, porque eu não quero suporte em outras partes. Olha só, vou girar a peça aqui, ó. Vou girar esse suporte aqui também, ó, porque eu quero fazer o seguinte, olha só aqui embaixo, que interessante. Eu quero deixar ele apenas, vou subir um pouquinho, opa, ah lá, show. Toda a parte de baixo aqui, ó, já ficou suscetível a ter suporte. Daqui para cima, nada de suporte. Ninguém. Vamos fatiar de novo para ver como vai ficar isso aí. Antes de fatiar, pessoal, não podemos esquecer que nós temos que gerar o suporte, tá? Senão ele não aparece. Gera suporte em todo lugar, porque senão não dá certo. E aqui, o de 60 graus, já vou aproveitar e vou jogar aqui, por exemplo, 35 graus. Quando eu jogo 35 graus, olha como ele fica bem cheio de áreas aqui, ó, para ele colocar suporte para a gente. Se eu colocar 20 graus, ó, ele vai aumentando essa área todinha, só que vai manchando a parte de fora aqui também, ó. E como essa parte de fora eu não tenho inibidor de suporte, vai fazer suporte em tudo aqui. Isso daqui não vai ficar legal. Então eu vou jogar aqui 45 graus, que já é o suficiente nesse primeiro momento, e vou mandar fazer o fatiamento.
Olha só, pessoal, aqui agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer o seguinte, veja bem. Ele está dando 3 pontinhos aqui embaixo, muito estranho por sinal. São 3 pontos relacionados à parte daqui de cima, que a gente precisa avaliar. Aqui embaixo ele está dando legalzinho, está vindo tudo suporte na parte de baixo. Ele está bacana. Vamos avaliar depois por dentro se ele está pegando, porque aqui se vocês forem ver o suporte, ele está bacaninho, ó, pegando praticamente em toda a área. Olha que bacana. Tudo aqui ó, tá com suporte. Isso aí ajudou bastante. Depois ele vem subindo e tal. E aí, por algum motivo, ele está fazendo um suporte bem no meio da peça aqui. Ó. Esse suporte não pode. Na verdade, o que aconteceu? A gente deve ter esquecido de tirar o suporte abaixo de alguém. Ó. São 3 que tem aqui, né? Eu tenho um que já está com suporte abaixo desabilitado, mas esse aqui a gente deixou. Então ele sai daqui e vem para baixo, que nem aconteceu lá. Então tiro ele também, jogo esse cara de volta para onde estava, ótimo, e vamos mandar fatiar. Muito bem, pessoal, pode perceber que agora sumiu já aquele suporte que tinha aqui, ó. Na mão dele aqui, vamos avaliar se há necessidade ou não daquele suporte. Olha só, eu vou subindo gradativamente, ó, e vocês vão ver que ele vai pulando bem de pouquinho em pouquinho e já passou. Aquele local que era problemático já foi embora. Como é que você sabe se vai dar certo ou não vai dar certo? Quando você olhar por baixo dele aqui, ó, você vai conseguir enxergar, olha só, essas aqui são as linhas externas. Ó. Você percebe que se a gente olha ali de baixo, bem de baixo mesmo, vou tirar um pouquinho da parte de baixo aqui para enxergar um pouco melhor. Tá vendo? Aqui. Olha só, se eu olhar ele bem de baixo, não é de lado, hein? Tem que ser de baixo. Eu vou perceber que eu não enxergo as linhas verdes. A linha verde seria a da camada interna. Se eu olhar meio de lado, eu começo a querer enxergar os pontos verdes. Ó. Mas isso está de lado. Ó. De lado acaba aparecendo mesmo. Se eu olhar bem de baixo mesmo, e não estiver enxergando as linhas verdes, isso mostra que a vermelha não está imprimindo no ar. E sim, ele está sempre imprimindo, nem que seja um pouquinho em cima da camada vermelha anterior. Então, pessoal, verificou se não está aparecendo as linhas verdes, você pode confiar que ele vai conseguir fazer esse degrau sem escorrer. Só que aí tudo depende também da velocidade que você está utilizando, da temperatura do material que você está utilizando. Se o material estiver muito fluido, ele pode escorrer. Se a velocidade estiver muito alta, ela pode sim jogar o material ao invés de depositar o material, então ele também vai acabar escorregando, né, caindo do local que ele deveria. Então, a velocidade da camada externa, nesse caso, tem que ser muito bem pensada e jogar aí uma velocidade que consiga fazer os detalhes. Mas isso é só na prática que você vai se acostumando com a sua impressora, com as folgas dela e por aí segue. Bem, nesse caso aqui então, olha só, ele veio fazendo todo o apoio necessário, numa boa, ó, veio apoiando todos os dedos internos, fazendo esse apoio aqui, fazendo os dedos aqui, fechou muito bem. Para a gente remover isso aqui, depois a gente vai ter que fazer um trabalhinho aí de corte para poder remover esse suporte, mas não vai ser nada muito difícil não. Aqui nós temos as facas iniciando, olha só, iniciou-se as facas aqui, veio iniciando lá de baixo, veio vindo aqui, ó, uma parte interna meio diferente. Essa parte aqui da mão, olha só, voltando um pouquinho, essa parte da mão nós temos aí grandes chances de dar problema também, ó. Olha esse salto amarelo que está dando aqui, ó, meio que sem um suporte adequado embaixo, veja só. Repara só como ele está dando um salto meio estranho. Toda essa parte aqui, ó, enquanto não está conectado do outro lado ainda, está imprimindo e vai cair. Então essa parte aqui a gente precisa dar uma atenção para ela e colocar um suporte aqui bem no meio, ó,
para resolver esse problema. Então vamos fazer isso já. Olha só, vou tirar esse suporte aqui e eu já vou fazer bem nessa linha aqui um suporte novo. Vamos pegar aqui até aqui. Então foi feito um suporte personalizado. Esse suporte personalizado eu vou colocar uma altura aí de 30 milímetros e ele sumiu. Vamos dar um Ctrl Z porque estava selecionado redimensionamento uniforme. Tira aqui, põe 30 milímetros, ele está lá. Muito bom. Esse cara eu vou jogar ele um pouco mais para cima, para ele aparecer aqui em cima, até sair um pouco daqui de baixo também. Tá ele ali. E lembrando que ele só vai imprimir na parte interna, porque eu vou colocar esse tipo aqui, ó, modificar ajustes. Nessa parte, eu posso tirar o suporte abaixo, selecionar os ajustes e ir lá na parte de, olha só, espessura superior, espessura inferior, e eu tenho aqui padrão de densidade. Vou colocar os 4 itens. Vendo aqui, número de paredes eu vou colocar 0. Eu quero só preenchimento. Aqui 0 também superior e 0 de inferior. E porcentagem de preenchimento, por exemplo, 20% do tipo grade. E conectar linhas de preenchimento. Feito isso, está delimitado já qual vai ser a característica desse carinha aqui. O que mais que nós precisamos fazer? Aqui foi só. Vamos analisar, vamos voltar ele de novo. Vamos voltar esse cara de novo aqui para inibir os suportes e vamos mandar fatiar. Muito bem, pessoal, olha só. Feito isso agora, olha que bacaninha que ele vai criar aqui pra gente. Então ele veio, ó, ixi, isso aqui não é legal, ó. Ele veio do nada aqui, ó, e criou esse preenchimento, ó. Isso aí, a chance de dar cagada é muito grande. Então ele teria que começar partindo daqui, ó. Desse ponto aqui começar a fazer o suporte e detalhe, encostado do lado aqui também, para ele poder fazer uma ponte de suporte encostado dos dois lados. Então, olha só, de cara, vamos fazer o seguinte, vamos tirar esse cara de novo, vamos pegar esse carinha aqui, vamos subir com ele, ó. Só que aqui a gente não consegue enxergar o que está acontecendo. Coloca em pré-visualização que você consegue, ó. Porque aí você enxerga a parte interna do modelo ali, ó, tem uma ideia do que está acontecendo. Então, ó, mais ou menos nesse ponto aqui. E aí eu não posso esquecer que eu tenho que jogar ele até a parte externa aqui, ó. Olha só, para ele encostar na parte externa ali também. Muito bom. Aqui eu não consigo mais movimentar ele, porque ele já está em ângulo diferente da peça, vai começar a deformar. Então desse jeito aqui já é o suficiente. Vamos ver como é que vai ficar. Muito bem, pessoal. Olha só como é que ficou isso aqui agora. Olha lá. Ele está conectado. Olha só como é que ficou isso aqui agora. Ele está conectado entre os lados. Isso é muito importante, ó. Mesmo essa parte aqui, ele vai vir fazendo ela, mas ele está conectado de um lado até no outro. Então, provavelmente esse aqui vai dar um defeitinho, ele vai vir subindo até que ele consegue se estabilizar. E aqui também, ele veio vindo, vamos ver só se ele vai dar o tamanho, né? Já começou a fechar aqui. Aqui, ó, o que acontece? Esses aqui ainda estão pequenos, ó. Quando ele começar a aumentar mesmo, ó, olha lá, essa parte começou no zero, esse aqui já formou ponte. Aqui já vai formar ponte, então ele vai conseguir fazer numa boa. Esse aqui já é o suficiente, então, para fechar esse assunto. E agora nós temos a parte dessas garras. Essa parte das garras aqui, pessoal, olha a quantidade de fiapo que vai dar de um lado para o outro. Isso aqui vai ser uma atividade bem bacana para a gente conseguir calibrar a nossa retração. Então a atividade dessa aula aqui vai ser verificar se este valor do percurso de 12 milímetros de retração e 90, eles estão adequados para a minha máquina.
com a temperatura de material, com a temperatura de 230 graus em ABS. Então, cada um desse assunto aqui, ó, temperatura, vai influenciar nesse cara aqui também. Então, às vezes, não adianta eu vir aumentando esse número, compensa mais eu vim e diminuir um pouquinho a temperatura nesse cara aqui. 5 graus, por exemplo. Às vezes compensa. Mas, dependendo da situação, vale mais a pena eu remover essas lâminas e imprimir elas em separado, porque não tem os fiapos. Então, muito provavelmente, isso aqui vai dar um acabamento não muito interessante. O que a gente pode fazer aqui para tentar solucionar? Bom, aqui, por que eu digo que não vai dar um acabamento muito interessante? Se a gente mandar rodar a visualização, ó, ele vai fazer uma camada interna, outra camada interna, e veio e fechou a camada externa. Mudou de posição, fez o outro lado. Olha só. Esse tempo todo que ele está ficando em cima, o bico muito próximo, como aqui nós temos 3 áreas, enquanto ele está imprimindo essas duas estão esfriando. Depois ele volta lá e imprimiu essa daqui de novo. Ó. Então, essa daqui estão esfriando. Isso é muito importante. Se a gente tivesse numa lâmina só, fazendo somente essa área, muito provavelmente não iria ter tempo suficiente para a camada de baixo esfriar. E aí você iria ter como se desandasse a coisa toda. Imagina você pegar vários blocos de cimento e ir montando uma parede, mas o cimento de baixo não está firme o suficiente para você colocar a próxima fiada. Ele vai desandando, ele vai caindo uma camada por cima da outra e vai acabar dando um belo de um defeito. Bem, nesse caso aqui, vamos fazer o teste. 3 lâminas, retração para tudo quanto é lado. Vamos ver se vai ficar boa ou não essa peça. Beleza? Vamos mandar ela imprimir para a gente ver como é que vai ficar. Olha só, pessoal. Nessa daqui, olha as configurações que a gente já chegou. Que show de bola. Aqui nós já trabalhamos com a parte de acabamento superficial, que ficou muito bom. Nós já diminuímos a velocidade para você ter aí um acabamento superficial bem mais homogêneo. Só que nessa daqui, o que aconteceu? Nós já treinamos o caso do suporte especial, que é o suporte nesse local aqui, ó, que ficou muito bacana. A parte de baixo do suporte, olha só que interessante. Vamos tentar tirar ele. Ó. Olha a facilidade. Olha só. Aqui nós já acertamos também a parte de suporte. Olha que bacana. A facilidade de retirar com essas informações que nós colocamos lá. Ó. E a qualidade também. A qualidade também melhorou bastante, olha só. Então eu prefiro sempre colocar os suportes nas partes que não vão ficar visíveis, porque um defeitinho sempre fica. Um defeitinho acaba sempre ficando, não tem como. E aqui embaixo, olha só, nessa parte aqui, repara que o ângulo que a gente colocou, ó, da peça ainda não favoreceu muito bem, ó. Ele ainda deu uma pequeno arpe ali, porque o ângulo ficou muito forte ainda, né? Então olha só, e vamos ver para retirar essa parte do suporte da mão. Olha só, pessoal, o suporte foi removido.
Ficou muito bacana. O BO que nós tivemos nessa foi que quebrou as garras. A retração ainda não estava muito bem. Na verdade, a retração ficou boa, só que a velocidade, por estar muito alta, não deu certo. Ele acabou quebrando as duas outras e acabou não ficando legal. Vamos ver a próxima peça como que ficou.